paz do Senhor, oh, glória, alegria, né? Mais uma vez estar aqui para estudar a palavra do Senhor. Qual lição? Lição de número 13, a última lição, que fala sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro, faz a oração para Deus abençoar e dar graça. Glorioso Deus, Pai Celestial, e aleluia, parecemos gratos pela palavra e igreja da nossa aqui. Deus leva a voz da palavra, Senhor. Amém, verdade, Jesus. Senhor, pelo Espírito Santo, Deus e no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo. Como já foi dito, lição de número 13, encerramento. Glória a Deus. Nosso texto aula se encontra em Mateus capítulo 28 e versículo 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Nossa verdade prática. A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler também a nossa leitura bíblica em casa. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 13. E depois, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e versículo 13. Que diz assim: 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Quanto aos mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Versículo 12. Saudai um aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saudam. Versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, a graça e paz vos seja multiplicada. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus tremendo. A palavra-chave da nossa lição é Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E aproveitando, quero agradecer ao nosso pastor José Ribeiro pela presença. Glória a Deus. Deus multiplique, que abençoe e continue abençoando. E também, né, nosso pastor Odete, né, veio, compareceu na nossa última lição para fechar com chave de ouro. Demorou um pouquinho, mas veio, né? Oh, glória a Deus! Aleluia! Aproveitando, pastor, você pode se apresentar para aqueles que não conhecem e também pode falar um pouquinho sobre a nossa introdução. Deixa Deus te dar. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos, toda a igreja, agradecer a Deus pelo privilégio da vida, bom da vida, agradecer a Deus pelos carinhos, trabalho, esse projeto, a Deus pela vida da Ribeiro, o Henrique, a Tiana, que são os deles, enfim, esse trabalho possa sair da face que vocês tiverem. Também tem cuida nos ajuda, visita a nossa igreja. Com certeza Deus tem coisa boa para as nossas vidas. Eu louvo a Deus também por estar aqui na 13ª fechamento do fechamento. Mas eu fico muito tranquilo, sabe, porque eu estou cercado de professores excelentes. Aleluia! Graças a Deus, como
eu não vou citar nomes, mas muitos. Então, eu descanso. Fico muito tranquilo. E assim, o professor passa uma semana estudando, ele fala. Eu fico muito tranquilo, sabe por quê? Porque a gente que dirige a igreja como pastor, não é só essa função, tem muitas outras coisas. Aprender um pouco, aprender a casar, melhorar, algo, caças. Então, provavelmente, por ter uma estrutura, eu sei nem criar, querer criar. Que a IDB, lá dias, é uma das maiores e melhores estacionamentos. Aleluia, glória a Deus. Temos aí a casa de 70, 150 quilômetros, todo o Brasil. Isso é bênção do Senhor. Ela surgiu da IDB, nós temos 164. Lá na regular, tivemos a frequência de 125. E eu já preso. É uma igreja pequena. É uma igreja principal. Então, nós precisamos saber que é um trabalho único de igreja. Por isso, como igreja, né? Muitas temas. Mas eu, com muita alegria, eu digo assim, mesmo que eu não dê aula, eu sou um aluno. É isso aí, todo domingo tá na Todo aqui. domingo eu estou ouvindo e aprendendo e me alimentando. Mas vamos lá. Falar sobre a Trindade Santa é uma verdade tão grande porque e é uma responsabilidade imensa deixar a Trindade para a igreja. Sabemos que a Trindade é a base da fé cristã, é fundamental da vida da missão, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Atua em perfeita unidade na eleição, na redenção e na santificação, e no envio da igreja em mundo. Quer dizer, tem o trabalho dessa Trindade, jamais uma igreja nasce, jamais uma igreja cresce, jamais uma igreja prospera. Então tem que ser a ação dos. É uma ação trinitária, né? Trinitária. Motivação, o Pai nos amou, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo nos santifica. Cada um faz uma coisa, por exemplo, um deles trabalha de uma forma na vida da gente. E a união. Sim, É unidade. maravilhoso na vida de Deus. Tive esse privilégio de entender quando o Pai agiu na minha vida, quando o Filho agiu na minha vida, e tenho o privilégio de entender quando o Espírito Santo está por perto, agindo, dizendo, faça isso, faça aquilo, e a gente luta para tentar fazer o melhor. Mas tem um detalhe aqui que diz assim, nós, como membros do corpo de Cristo, devemos viver em comunhão com o Pai, permanecer em Cristo e andar no Espírito. São três fases, né, pastor Judá? Três fases. Coisa maravilhosa. Devemos viver em comunhão com o Pai. Quer dizer, a amizade com Ele não pode ser cortada. Né? Permanecer em Cristo quer dizer, faça que eu amo. Permaneça aqui do meu lado e vai dar certo. Entendeu? E andar no Espírito. Andar no Espírito é coisa maravilhosa na vida da gente. E nós entendemos que é a eleição, a redenção e a santificação. São coisas maravilhosas. A graça explica que a vida cristã é sustentada pelo amor do Pai, pela graça de Cristo e pela comunhão do Espírito Santo. É uma introdução rápida, mas com certeza nós vamos aprofundar ainda mais. Sim. Assim, maravilhoso assunto, pessoas aqui e deixando claro que pessoas assim, nós temos o privilégio de nós, o mestre, o Brian, o Otazinho, o professor, eu louco a Deus pela vida dele, do meu lado, né? Aprendo muito com ele, em tudo. A Trindade é uma doutrina fundamental para a fé cristã e também base na existência da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de forma harmoniosa na criação e redenção, santificação e comunhão da igreja. Essa missão visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia. Então, eu deixo aqui já uma palavra para os nossos ouvintes e para nossas vidas que
Deus tem nos sustentado em tudo. E nada teremos falta. Ele nos guia, Ele é a nossa bússola. Ele é o nosso GPS. Coisa maravilhosa. Envia para a igreja o cumprimento do papel ao mundo. Compreender essa lição fortalece em identificar como povo de Deus. Você é povo de Deus, você é enviado e você é sustentado. Que Deus guarde e proteja a nossa vida. Nos abençoe, né, Henrique? Continue nos dando graça. Eu volto a dizer aqui, pastor Zé, 78 anos, tá firme, feliz, firme. Dá a impressão que nem luta com. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só para fechar aqui o comentário, imagina uma orquestra perfeita. O pai é o compositor da música. O filho é o maestro que executa a obra. E o Espírito Santo é o fôlego e a força que faz o instrumento do pai. A igreja é o instrumento na mão dele, na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tirar qualquer um dos três, a música para. Hoje vamos aprender como essa harmonia divina criou e mantém a nossa vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Pastor José Ribeiro, tópico número 1. A Trindade e o plano redentor, eleito segundo a presciência do Pai. Tem oportunidade. Aleluia. Deus, uma maravilha ter as pessoas. Luz. Parte dessa lição e Deus tem dado o seu servo como nós. Esse ano de 2026, a gente notou uma mudança no movimento da igreja em todos os aspectos, realmente. Tem sido estudos muito adequados, pessoas que têm lido aqui, né? Mas o nosso assunto hoje é sobre a Trindade, né? Nesse ponto número 1, está falando do Trindade e o plano redentor. Nesse subponto número 1, nós temos envolvidas duas grandes doutrinas bíblicas, que é a eleição divina e a presciência de Deus. Lembra-nos a palavra de Paulo aos Efésios 1:4, quando ele diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nessa passagem, Paulo pensa nos cristãos como o povo escolhido de Deus e sua mente se encaminha em três direções. Primeiro, Paulo pensa no ato da eleição de Deus. Ele mesmo sente que ele e afirma que ele é escolhido de Deus. Deus o escolheu. É uma maravilha a gente saber que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Jesus mesmo disse: não foi vós, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Isso é realmente maravilhoso. Paulo também pensa, em segundo lugar, na generosidade da eleição divina. Primeiro ele pensou no ato, agora ele passa para a generosidade da eleição divina. Deus nos escolheu para nos abençoar com bênçãos que só se encontram no céu. Há certas coisas que o homem pode encontrar, descobrir por si mesmo, mas há outras que superam suas possibilidades. Vamos dizer assim que Deus nos escolheu para nos dar aquelas coisas que só Ele pode dar. E por isso, nós vamos ter o fenômeno que chama redenção. Nós somos remidos. Então, primeiro, nós falamos da redenção, como no ano passado, né? O livro era limpo, foi usado o sangue na consagração de Arão e a sua família, e também no ato da aliança. E agora, daqui para frente, nós vamos ter o ato da redenção.
Glória a Deus. E não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Deus sabe todas as coisas, antes de acontecer. Romanos, capítulo 11 e versículo 2. O plano da salvação é perfeito, infalível. Nada foge do controle do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 1-2. Redimido pelo sangue de Cristo. A problema e a oportunidade. Maravilhoso, Henrique. Na verdade, é assim, ó. Quando falamos redimidos pelo sangue, nós tivemos a possibilidade de viver essa geração. Mas houve um povo na Antiga Aliança, capítulo 24 mesmo, e acreditavam que essa missão, essas coisas, saía para seus amigos através de sacrifício de sangues de animais, por exemplo. E era um ritual deles, e eles acreditavam que com esse ritual as coisas seriam perdoadas, os pecados seriam perdoados. Moisés fez isso diante do mandamento de Deus. E é algo tremendo, porque a Bíblia diz assim, ó, 24, versículo 5, enviou os 7 mancebos ao filho de Israel, os 4 ofereceram o holocausto sacrifício ao Senhor, sacrificaram ao Senhor e os seus bezerros. O versículo 6 diz assim, e Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro do conselho, que representa hoje a palavra, e leu o livro ao povo, e eles disseram, olha o povo unânime, dizendo, tudo que o Senhor, letra maiúscula, nosso Deus, tem falado que faremos e obedeceremos. E aí no versículo 8, Moisés diz assim, então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre todo o povo e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito para convosco, e todas essas palavras, eles criam naquilo, e eram purificados através disso. Mas aí nós tivemos a felicidade de ter alguém que com o seu precioso sangue derramado na cruz, Calvário, ele veio para mudar tudo, ele veio para quebrar a aliança, dizer assim, não precisa mais de animal, não precisa de mais nada, vocês fiquem tranquilos que eu vou pagar o preço por vocês. E a Bíblia diz assim, ó, 1 João capítulo 1, versículo 7, olha o que diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Olha o poder que tem esse sangue maravilhoso. Então Jesus, ele veio para mudar tudo. Ele veio para mudar a história. Ele veio para mudar cativeiros através do seu sangue. O seu sangue é limpo, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestimentas, né, o sangue do Cordeiro. Não tem como ir morar no céu se não passar por esse banho. Coisa linda. E a carta aos Hebreus, para me fechar, diz assim, ó, por quê? Capítulo 9, versículo 13. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais, aleluia, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purifica as nossas consciências das obras mortais, para servir-lhes ao Deus vivo. Lavados, remidos e redimidos. Eu tenho um amigo que diz assim, lavado, passado, enxugado e pronto para morar na cidade. Deus abençoe. Glória a Deus, que maravilha, né? Ó, em João 3,16, continuando, João 3,16, está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Deus! Versículo bastante conhecido, mas, nossa, que arde em nossos corações. Deus tremendo. Seguindo aqui, tópico 1.3. Santificado pelo Espírito Santo. Pastor José Ribeiro. Aleluia. Agora nós chegamos de novo
Nossa, primeiro o Pai, Deus escolheu, limpou, enfim, e limpou com sangue. Já viu limpar com sangue, não lava com sangue? Lava com sangue e o branco que ele produz, ninguém produz. Sim, mas qualquer sangue, né? O sangue não sente, sangue puro, sangue. E, voltando a falar do pastor Zéias, estamos falando da redenção, que era pecado também de maneira interessante. Para uma pessoa que era escrava ou prisioneira, convívio de outras coisas, pessoas que eram condenadas à pena de morte, né? E lembra também que Israel saiu lá do Egito com as portas cheias de sangue, né? Do Cordeiro, né? E nós estamos aqui pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro que nos purifica. Agora nós temos santificados pelo Espírito Santo. Quero lembrar aqui um texto que é em 2 Tessalonicenses 2 e 3, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por nos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha, aqui tem uma curiosidade, que este é um dos mais importantes versículos que temos em todas as epístolas que Paulo escreveu. E, muito embora este versículo não seja muito conhecido em nosso meio, aliás, dificilmente é mencionado, mas mostra-nos que, mas esse versículo está mostrando que a santificação é necessária à salvação por seus meios. Destrói completamente o alicerce da crença fácil que anda tão generalizada, né? A igreja hoje em dia, muita gente aceita Jesus, mas não mostra uma mudança. Parece que não entende, não alcança o valor que isso significa, né? Então, aí Paulo deixa bem claro que se não houver um caráter cristão, também não há conversão. E se não há conversão, sem se importar as crenças que alguém tenha, não há salvação. Então, Paulo está agradecendo a Deus pelos crentes de Tessalônica, porque eles foram eleitos, né? E agora são santificados também pela ação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo não apenas nos chama, ele nos mantém no caminho. Ele nos convence do pecado, dá força para vencer o vício e inclinar o nosso desejo para as coisas do reino. A santificação é um processo contínuo, dia a dia. Fomos santificados, pois estamos diante de Deus e estamos sendo santificados na prática diária. Oh, aleluia, glória a Deus. Tópico 2. A igreja e a comunhão com a Trindade. A comunhão com o Pai. Com o pastor Nélio. Maravilha. Estou muito felicidade. Estou muito feliz de estar aqui. Achando que o nervosismo já está passando. Né? No começo é um pouquinho complicado. Depois está. Não vai tomando. Tudo bem, vamos lá. Henrique, falar aqui, ó. A igreja comunhão, tá? Comunhão com o Pai. O Pai é algo maravilhoso, né? Tão gostoso. Eu vi o pastor Zezinho ensinar ontem. Eu não abro a Pai, né? Pastor Zezinho. Pai, eu não é papai. Sim, né? Depende, mano. São coisas assim que, né? Mexe, né? Quem tem o privilégio de chamar alguém de Pai, honra esse privilégio. Quando você tem o privilégio de chegar diante de Deus e falar, Pai, papai, papito, não queira, né? Eu acho uma barreira, mas não tem barreira. E é interessante, eu estava vendo isso, o amor dele como pai. Quando você pega João 3,16, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, né, o seu único, unigênito filho, aquele que, para aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então,
Eu já ouvi muitas das vezes alguns pregadores dizer: receba, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus, não, o melhor de Deus já veio, que é o seu único filho. Alguém em sã consciência jamais pegaria um filho no oceano, único, e diz assim: desce lá, morre, seja crucificado, seja apedrejado. Mais cruel. Viu? Eles vão fazer isso. Jamais faria isso se não fosse o amor de Deus, né? Nossa igreja, eu vejo que vira e mexe, ela está cantando, né, aquele hino: se isto não for amor, o que seria? Não tem sentido. Só o amor de Deus pode fazer isso. Engraçado que Judas, o livro que antecede Apocalipse, diz assim, em 1:21, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus. Quer dizer, mantenha. Sabe o que é conservar? Conserva é cerca. É a mesma coisa que você põe no bar buscar, né? As pessoas que vão comprar um vinho, o vinho tem a validade pela data de conserva. Se ele foi feito essa semana, o valor dele é um. Se ele foi feito há um ano, é outro. Há 10 anos, para você dizer, é outro. Há 30 anos. Então, a conserva no amor de Deus é algo tremendo. Você ter uma dispensa, uma bagagem do amor de Deus, você pode até sentir um vazio hoje, mas quando você lembra daquele amor que resgatou você há 20, 30, 40, 50 anos atrás, que Jeremias diz em Lamentações: eu quero trazer à memória apenas o que me traz esperança. Aí, o amor de Deus é algo tremendo. Então, quando você pega tudo isso e começa a ler, você entende por que na carta aos Romanos, no capítulo 8, e versículo de número 35, diz assim, para me fechar: quem nos separará do amor de Cristo? Olha bem o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Nada pode nos separar. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todos os dias fomos reputados como ovelha matador. Mas em todas estas coisas somos mais. Você que está nos assistindo, né, Henrique? Você que vai alcançar, vai passar estados e até países, que eu tenho alguns amigos meus que moram no Canadá hoje, que congregaram comigo, eles assistem essas aulas, eles amam coisa em português. Então, eu digo para você: nada pode separar um justo do amor de Deus. Aleluia. Não pode ter. Paulo um dia escreveu assim: a injúria, a perseguição, essa lacuna, essa tristeza, essa aflição. Aí, quando eu estou fraco, pastor Zezinho, o amor de Deus faz isso. E como você vai entender isso? O amor de Deus faz você, em fragilidade, ser forte. Então não pode, nada vai separar. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá separar. Deus tremendo. Aleluia. Posso dizer um segredo? Eu sinto o amor de Deus abraçando a minha vida, a sua vida, na Santa Igreja. Eu tenho certeza que esse amor vai chegar até você. Aleluia. Glória. Deus tremendo. Aleluia. Seguindo aqui, tópico 2:2. A comunhão com o Filho. Brasileiro. Aleluia. Mas chamamos que o pastor José dizendo, citando o versículo 21 de Judas, que nós somos responsáveis para nos conservarmos, né? Enquanto andamos no vinho. Então, o crente também, pensando nessa linha, quanto mais tempo está na igreja, tem que ficar melhor, né? Melhor. Ficar mais. E outra, ele usou, Judas usou a palavra conservar, e nós somos tidos pela geração livre conservadores. Nós somos conservadores. Inclusive, a pastor Zezinho teve um grupo aí no carnaval que colocou nós até em latas, né? Da Hoje, a inteligência aproveitaram e encheram, que realmente encheram lá as canequinhas 9 e 4, nós somos conservadores.
Você viu até aquilo que parecia uma crítica, Fez propaganda para nós, povo de Deus. porque é sempre assim, né? Virou o contrário. Se alguém ama a família, vem até nós. Pai, filho, família. Então, mas foi realmente uma jogada que o inimigo fez, mas surpreendendo, porque os irmãos, os inteligentes, souberam explorar e encheu a. Só uma vez foi aí, lá na minha cidade, chamada o tiro saiu pela Lá. Não sei se alguém sabe disso, mas o tiro saiu pela Mas quanto mais então, mais. Não, porque assim, né? O inimigo tenta derrubar, mas ele cai. Ele quem cai, né? Bom, vamos à nossa segunda subponto aqui, e é a comunhão com o Filho. Porque essa comunhão com o Filho simplesmente nos garante a vida eterna. Sim. Né? Nós temos em 1 João 5,12 um texto que diz assim: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. E ainda em 1 e 3, o próprio apóstolo João lembrou o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Mas também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão com Cristo é para o crente garantia de vida eterna. É impossível, então, possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo, ela é uma questão central do verdadeiro cristianismo. A gente podia falar de algumas coisas, por exemplo, essa comunhão, nós, na nossa vida, na nossa experiência cristã, nós primeiramente gozamos dessa comunhão, tal como a mesma acontece na família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, essa comunhão vem pela iluminação dada pelo Espírito Santo. Terceiro, através da transmissão da vida divina aos homens, tornando-nos seres que possam ter comunhão com o Deus Altíssimo. Olha, outra coisa, essa comunhão vem através do ministério da palavra da vida, né? Que é Jesus em sua encarnação, em seu ministério, em sua morte, sua ressurreição e a sua glorificação. Quinto, a comunhão começa neste mundo, mas só termina lá na eternidade, nos lugares celestiais. Sexto, a salvação é filiação. Muitos filhos estão sendo ainda hoje conduzidos à glória, conforme a mensagem de Hebreus 2:10. Esses filhos são a plenitude do Filho, que é tudo em todos. Por último, os filhos de Deus compartilham da imagem e da natureza do Filho, o Pai, o Filho e os filhos. Veja que comunhão maravilhosa. O Pai, o Filho e os filhos. Né? Compartilham todos a mesma vida, a mesma natureza e naturalmente desfrutam da mesma comunhão entre si. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, tremendo. Tá gostoso mesmo, né? Aleluia. Como é que é o tá 1, 2? Jesus falou assim: tiver 2 ou 3 reunidos meu nome, põe mais um que eu tô no meio. Aí, o que estou recebendo mais 2, 3, eu tô no meio. Eu estou esperando uma entrada de vida aqui. É isso aí. Eu tô indo assim na igreja, né? Tu és bem-vindo aqui, né? Muito bem-vindo, né? Muito. Aleluia. Tópico 2 e 3. Comunhão com o Espírito. Tá falando dela? Maravilha. Bom. Maravilha. Comunhão com o Espírito, os dias em que estamos vivendo, eu até penso que é um pouco. Essas pessoas não estão mais dando meio. Os homens, devido à correria, devido ao desejo desenfreado por bens materiais, por adquirir posições, eles estão deixando o Espírito Santo. Buscar, né? Buscar. Aquela consagração. Eu me lembro, depois de 15, 20 anos atrás,
era fácil ter batismo com o Espírito Santo. Quando vejo, né, pastor Zé? Milagres, corrigem, curas. Então, infelizmente, isso está escrito. O amor está escrito. As pessoas não se amam mais. Mas eu peço a Deus, antes de falar aqui um minutinho, que através do seu Espírito possa apoderar-se da igreja, e que a igreja seja envolvida de novo por aquela glória. Cara, precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento, no entendimento, ler Bíblia, fazer tudo isso. Mas aquela graça que é amada, vai sair para a presença do Espírito também. Exatamente, pastor. Na escola dominical, as irmãs, eu perguntei: quantas irmãs são batizadas com o Espírito Santo? Revestimento. Quantas ainda estão falando em línguas? Quantos estão sentindo ainda essa presença maravilhosa? Porque quando nós somos batizados, nós transbordamos. Mas aí há uma responsabilidade. Quando nós enchermos, essa responsabilidade é nossa. Encheu do Espírito. E ele deu lá uma dica, né? Falando de voz, salmos, antes. E se não houver esse cuidado, pastor, sim. Zezé, inclusive, quando a gente tem aula, diz assim: não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Um vinho que há contenda, devastão. Então, o problema das pessoas hoje está muito fácil de brigar, de picuinhas. E aí o ódio não vem. Não, É muito triste você ver uma pessoa que diz que foi batizada pelo Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, e não sente vontade de orar, de ler a Bíblia, de participar do culto, de tomar. passamos cheio de versículo que, sem a presença do Espírito Santo, a pessoa não ora. Judas 1:20 diz assim: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito. É um algo tremendo. E aí, Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como. Ou você é amigo dele, tem ele, vive com ele, ou você é filho do mundo. Não. Ou você é um cara passivo, você não sente nada, você não tem nada. O problema é que em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo, ele ensina isso aqui para mim e para você: não vos entristeçais o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo, pastor Zezinho? Calúnia, murmuração, fofoca, adultério, contenda entre irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo num culto e ir passear num shopping. Tá entendendo? Deixar a presença do Espírito Santo num culto e ir para uma chácara. Todo mundo tem o direito, mas viu, hora de culto é hora de culto, dia de culto é dia de culto. Tem pessoas que não valorizam. Prioridade. Sim, valorizam a Santa Ceia do Senhor. Vai andar, vai passear, vai gastar dinheiro e dê mais origem. Gasta 300, 400 reais no shopping, não tem coragem de dar 50 de oferta para ajudar na criança, ajudar na mocidade, ajudar. Mas vamos lá. E aí eu fecho a minha voz aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. O problema é que se você não tiver comunhão com Ele, você vai continuar? Você não chama, ele não ora, ele não nada. Vai ser aquele. Eu lembro aquela maminha preta e branca que ia tocar. Quando eu era criança, na minha casa, tinha um macumbeiro e tinha essas galinhas para comer, diz que come escorpião. E aí era aquela, um som terrível, tocaria. E hoje, pessoas dizem, é assim. Você vai ver como você está, não vai aguentar, não vai dar. Meu Deus, tá ligado? Eu vou ter que ficar perto de uma pessoa dessa. Ele vai limpar da gente.
Não, aqui, não, é uma EBD aqui hoje, mas deve ser uma pregação da palavra. O que eu vou você? Vai ajoelhar, vai orar, o Espírito Santo ajuda na vossa fraqueza. Por quê? Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas, se você não sabe pedir, o Espírito Santo sabe. Porque sabe que você precisa. Olha que coisa maravilhosa. Você fica lá, você não sabe nem o que vai pedir. Mas daqui a pouco você começa a entender. Eu não sei com você, não dá pra falar desse carequinha, mas quem tem cabelo, você dá piozinho no cabelo. Você dá piozinho, aquele negócio gostoso, parece que o olho molha, parece que todo mundo tem um jeitinho de sentir. Quem tem, pastor Zezinho? Todo mundo. Tem gente que sente caladinho, tem uns que já faz aviãozinho, tem uns que já quer sair pulando, mas o Espírito Santo é algo maravilhoso. E a Bíblia diz que ele intercede com gemidos. Você não precisa ter português bonito, inglês bonito, você não precisa ter nada, basta gemer. A posição. Gêmeo, o Espírito Santo tem comunhão com ele, é isso aí. É ele. Eu conheci irmãos que eu nunca vi pregar, nunca vi cantar, eu nunca vi nada. Henrique, mas quando ele, na igreja, assim, do lado dele, ele fazia assim. Eu sabia que ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio, ele não estava falando ele não, mas aquilo contagiava. Todo mundo, o pastor Zezinho, estava ao lado dele. Aquele. Vai repassando. Eu achei que ele vai ensinando. Então, o Espírito Santo com gemidos dentro dele. Versículo 27 diz assim: e aquele que examina com os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? É ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. Quer dizer, ele é tão educado. Ele pega a oração. Ele leva lá diante de Deus, coloca para Deus cheirar. Coloca para Deus cheirar, porque a Bíblia diz que o cheiro da oração dos santos sobe como um cheiro suave, um incenso. Deus conhece a oração do justo. O Espírito Santo traz ali. Pelo cheiro ele sabe quem você é, pelo cheiro ele sabe o que você precisa, pelo cheiro ele sabe a sua situação, pelo cheiro ele sabe tudo. É algo maravilhoso ser amigo do Espírito Santo. Você não precisa ficar 2, 3 horas, 4 horas. Não. Se você parar pelo Espírito Santo, eu preciso. Entendeu? E para me fechar. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para os que, de bem naqueles, amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós somos chamados de Deus, somos privilegiados e somos casa do Espírito Santo. Só não aproveita esse tempo. Quem não quer? É aquela coisa, eu falo na aula, tá aqui, ó. A torneira tá aberta. Eu tenho, pode escolher, deixei ou não. Falando isso na aula, tá? Sim. Aí, pra quem quer. Seguindo aqui, tópico de número 3. A igreja é enviada pela Trindade. A missão dada pelo Pai. Pastor José Ribeiro. Interessante que merece observa aqui que a Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo, né? A missão aqui no caso é uma extensão, comunhão trinitária para alcançar a humanidade com a mensagem do Evangelho. A origem está no coração do Pai. E o desejo dele é que todas as pessoas sejam salvas e venham ao pleno conhecimento da verdade. A missão da igreja neste mundo é vista sob 7 aspectos bem interessantes e bem definidos. Primeiro, a missão da igreja visa constituir um lugar de habitação para Deus. Efésios 2, de 20 a 22, nós vamos ver porque nós não temos muito tempo. Segundo, a missão da igreja também é dar testemunho da verdade. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que a igreja é a igreja do Deus vivo, é a coluna de firmeza da verdade. Um terceiro aspecto também é que a missão da igreja visa tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Como as pessoas ficam admiradas com o que Deus faz a nosso meio. Até os anjos se admiram. E Deus faz conosco. E aquela coisa, aquilo é diferente, ó. Aquilo é diferente. Por que é diferente?
Eu trabalhei nova vida. Um quarto aspecto da missão da igreja neste mundo é dar glória eterna, é dar eterna glória a Deus. Olha, pastor Osés, a primeira palavra que eu ouvi na igreja, quando eu me converti, foi glória a Deus. Mas como a glória a Deus era ruim, mas como aquilo me encantou minha alma. Mas aquilo, a expressão, e naquela época dava-se muito glória a Deus e aleluia. Às vezes a gente fica um pouco assim, triste, que às vezes você demora de ouvir um crente dar um glória a Deus, né? E quando alguém dá, você não tem que que na parte ó. Dá uma olhadinha. Mas os crentes daquela época, qualquer testemunho, não havia preocupação se ele ia cantar desafinado, não, se ele ia falar bem ou não, mas qualquer falou de Jesus, falou do céu, da vida eterna, para tomar glória a Deus, tinha fora. E essa é realmente a missão da igreja. Está aqui no mundo para dar glória a Deus, né? E lá em Itapeva tinha. Não, acho que você chegou a conhecer. Ia longe. Até quando tinha fôlego com sua Zezinha. Aí no final ele terminava o corear. Glória. Glória a Deus, que maravilha. Um outro aspecto da missão da igreja é que a igreja ela visa edificar seus membros. Quando os membros passam por lutas, por dificuldades, tem sempre ali um irmão, tem sempre um obreiro do Senhor, tem sempre ali um pastor pronto para desestabilizar o crente, ficar desestabilizado por causa da luta que ele está enfrentando. Um sexto aspecto da missão da igreja também é disciplinar, corrigir os crentes, corrigir os irmãos, entender uma vida correta. Por último, a principal missão da igreja realmente é pregar o evangelho a todo mundo, né? A humanidade livre por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Isso. Olha, falando da glória a Deus, eu lembrei do testemunho do pastor Marcinho. Ele era perigoso antes de ser crente. Ele morava aqui em Pacaitaba, ele era perseguidor. Ele era terrível, ele era mesmo perigoso, né? Mas o Jesus foi mais forte que ele, o evangelho venceu ele dele, se converteu. Um dia ele estava andando na cidadezinha lá, Veró, e ele estava lá perto aquela banca que vende jornal, um indivíduo que eu conhecia antes disse: olha, agora você não é de nada, né? Agora você virou crente, nem começou a brincar, irmão. O meu conversino ficou incomodado. Correu atrás da barraquinha lá e falou assim: Jesus, tem vergonha de mim. Senhor, não tenha misericórdia de mim. Eu vou dar um soco nesse arrancar o pescoço dele. O que eu faço? Como é que eu vou agir nessa hora? Aí, ele era forte, ele avançou no indivíduo, derrubou ele no chão, pegou a orelha dele aqui, puxou bem forte e deu um glória a Deus. Quanta força! Mas deu aquele glória a Deus que pintou. E pegou no outro, a orelha também, deu outra glória a Deus. Não. Pastor, meus irmãos, esse homem pegou o carreira, desapareceu, acho que nunca mais mexeu com o crente. O conversando ficou, passou no senhor tranquilo, né? Mas ele. Isso aí não. O poder que eu achei, o revestimento foi a glória, deu uma ouvida do indivíduo lá. Vai uma. Passa não. Aí, vamos lá. Deus glorioso. Tópico 3.2. O Filho comissiona seus discípulos. Pastor Odéias? Felipe, essa leitura aqui, eu encerrando aqui a minha parte sobre a Deus, uma coisa que vocês vão deixar.
Mas eu louvo a Deus pela vida do povo. Esse tema é bem aprazível para hoje. O filho condiciona o seu discípulo. Mas não foi só naquela época. Ele ainda precisa de homens corajosos. Sim. Vestidos. Que queiram pagar um preço, tempo, calúnia, aflição e ingratidão. E queiram sofrer por amor a Deus. Falar como Paulo falou, né? Eu me gastarei. Será que tem homens ainda para falar isso? E me deixarei. Eu procuro gastar. Nós estamos vivendo dias. Não é só título. Não, isso que eu ia acabar de falar. Os dias que as pessoas hoje querem pouco, que é o microfone, que é a carteirinha, é sentar no domingo, ter oportunidade de falar, mas ninguém quer pagar. E o interessante é que não sabe o que estão perdendo. Você se dedicar e entregar a vida a Cristo lá para o trono. Independente da situação, Jesus traz algumas promessas. Diz assim, feliz, filho por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Olha que gostoso, gente, que é você se entregar estes sinais. O homem escolhido por Deus, que dedica a vida a Deus, ele carrega esses sinais. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Tem alguns hoje, com todo respeito a leva que está vindo, por expulsar um demônio aí. Nutella? Não, pessoas Nutella. Essa geração não sabe o que é entrar e ver instalar o olho do demônio e autoridade para virar o olho. Mas é uma promessa de assim, expulsarão demônio, pararão e não vão vir, pegarão e serpentes. Né? Como que aqueles lá na ilha de Malta, lá, todo mundo olhava para fora e morreu. E a cobra era que era víbora. Os detentores ficaram, todo mundo olhando, vai inchar. Paulo fez, trabalhou. Vida que segue. Olhavam para ele e diziam, esse homem só pode ser Deus. Até chamaram ele, né, de Júpiter. Uma vez já fizeram que ele aprendeu a ser campista. Então pegaram os serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, é claro que você não vai beber de vontade, que é suicídio. Mas Vai tentar, Deus. não, mas se alguém colocar um veneno aqui para matar, pode ter chumbinho. Se não for da vontade de Deus, o chumbinho vira suco de laranja. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Não é, você não vai morrer. Pode pôr veneno na panela, veneno no seu ministério, veneno na outra. Isso aí, pastor, é interessante que isso aí não é para cabeça humana. Isso só acontece quando você está envolvido em dar toda a glória a Deus no seu ministério. Isso, Não é uma vida entregue. não foi não, porque A vida entregue a Cristo, dedicada a Jesus. Ele está fazendo discípulo. Então, se você vai, não, eu quero, eu vou, Deus quiser. Então, hoje, ninguém mais tem. As pessoas hoje, para ir dirigir uma igreja lá, não sei na onde. Quando que eu vou ganhar? Tem shopping, vou fazer benefício. Então, isso não é. Pegar no serpente, não falar dano algum, e se põe as mãos sobre os enfermos. Cuidado. 3 coisas. Pode pegar esse serpente, expulsa demônio. Então, esses sinais aí. O problema é que as pessoas hoje não têm, mas, com todo respeito, Davi, pastor Zezinho, tem algumas falas que tudo que a gente quer que termine. São vazias. São, hoje, com todo respeito, mas são carregadas de conhecimento e zero de graça. De graça faz isso aqui. Você olha por coisa mais linda. Isso é um mecânico. Então, Jesus, ele vem falando isso. E em Mateus capítulo 28, a palavra do Senhor diz assim, ele disse aos 11, partiram para Galileia, onde eles servem seu dignar. E quando viram, adoraram, e alguns duvidaram. Normal. Acabaram de duvidar. Chegando Jesus, diz assim, que é? Calma. É-me dado todo. Não é o poder.
todo o poder. E não é só na terra, no céu e na terra. Quer dizer, o que Jesus está passando? Viu? Sigam. Venha trabalhar comigo. É você dizer, venha trabalhar comigo. Eu tenho todo o poder do céu e na terra. Sabe o que ele está dizendo? Satanás pode ungir, pode babar, pode vir, pode não sei o quê, pode fazer macumba, pode pôr seu nome na boca do saco, pode pôr seu nome no cemitério, pode fazer o que quiser. Pode levantar, mas vai cair. O que diz a Bíblia? Maior aqueles que estão conosco. Então não tem segredo. Não tem segredo. E ele vem dizendo, portanto, ide e ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é? O problema é que não tem quem queira. Não tem quem queira na igreja. E infelizmente no nosso meio tem. Quem não quer mais. Quem acomodou? Eu não vou porque minha mulher. Minha mulher. Não, então não porque eu tenho você viu. Entendeu? Então são mais ou menos essas coisas. E Paulo, escrevendo ao 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, e prega essa palavra. Isso e atende. E fora de tempo, né? Repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Tudo que Jesus quer é te usar, meu irmão. Tudo que Jesus quer. Basta você ter coragem de dizer, como Isaías disse. Eis minha irmã, eis minha irmã. Quem saia hoje o Espírito de Deus possa tocar na tua alma e você dizer, eis minha filha, ouça-me. Eu não sei como é, pastor, o Paulo não tirou essa expressão, como é que se prega fora de tempo? Porque todo o tempo, será que vai pregar depois que ele morrer? Vai deixar um testemunho aí? Vai pregar no tempo e fora do tempo? Como é que prega fora do tempo? Vai ter Esse canal legado que fica também, né? O testemunho, né? Você prega no tempo e fora do tempo. Não tem aí um segredo aí, um mistério aí. Porque você está no tempo. Você vive no tempo. Só você pregar no tempo e fora do tempo já é Verdade. É uma coisa desses mistérios que tem a missão da igreja nesse mundo, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Mas tão gostoso, passou tão rápido, né? É isso aí. Aí os pastores vai ver, Se quiser ficar umas 3 horas, o pastor assim, tá vendo como é difícil fazer a aula em 50 minutos. acho que ele tem coisa. Vamos lá, vai. Então, no ambiente. Acho que nós não vamos ver, então estamos dentro do horário. O Espírito capacita e envia. A pergunta Ribeiro. Interessante que Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo, que é a revista de vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Veja que são vários círculos, né? E essa testemunha, tanto é para falar de Jesus, como até para morrer por Jesus. Então, esse revestimento é essa maravilha. Glória a Deus. Ribeiro, vai para a gente conclusão, por favor, para a gente fazer um fechamento aqui, por favor. Concluindo a nossa missão, vamos lembrar que a Trindade está presente em toda a história da salvação. Desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a Igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo, com poder e fidelidade. Essa Igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com o Deus Trino, né? Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Por mais que a gente diga, pastor Isaías, que há as deficiências, mas com muita força, com pouca força, a gente ainda está dando seu testemunho. Cada culto, cada hino, cada
isso que eu tenho percebido. Deus, ele tem seus escolhidos. A cada coisa ele tem. Mas o que eu tenho percebido no é que Deus tem levantado mulheres. Maravilha. Mulheres pregas, muitas mulheres pregas de 10 anos atrás, você não via tanto congresso de mulheres pregando. Verdade. Hoje você vai em um congresso de irmãs, a irmãs na sexta, no sábado, e tem mais de uma. Mulheres que conhecem Bíblia. Quando começou as mulheres, era mais aquele barulhão, né? Gostoso o barulho que elas fazem. Mas como é gostoso sentar para ouvir uma que sabe o que é, né? Tem começo, tem meio, tem fim. Ela não está preocupada com nada. E se tiver um movimento também. Então, Deus tem os seus escolhas. Tem muita gente que está se soltando. Entendeu? Agora, eu espero que não precise Deus tocar em coisas. Eu preciso, falando, não está vindo. Tem chave. Estou mandando pai, estou mandando filho, estou mandando sabe? Falando com você assim, não tem nada. Então, que essa chama para suas igrejas que se acenda de novo, não em ter púlpitos cheios. É uma bênção ter púlpito. Você acha que eu não sou feliz de ter 8, 10 me ajudando? Não é quantidade, é qualidade. Eu sou feliz, eu sou privilegiado de olhar para trás e falar, eu tenho 8, se eu não quiser pregar, prega. E aí tem mais 5, 6, 7, 8 pessoas no meio da igreja, e se eu quiser pregar, prega. Quer dizer, é um perigo para mim, até eu me acomodar. Essa observação que você está fazendo, eu me lembro que é uma alegria. Eu penso assim, pastor José já tem 30 anos de igreja e 25 o pastor. A alegria que ele tem de ver aquelas pessoas que ele evangelizou e levou até o ministério. Aquele irmão, aquele pastor que pregou sábado, né? Então, aqui na ceia, né? Então, faz parte da missão da igreja, agregar, Fazer discípulo, né? fazer discípulos. Porque é isso, porque o de Jesus é muito completo. Você vai ensinar todas as nações. Você prega, ensina, batiza, né? E aí qual é o resultado? Eu estou com gosto. Aleluia. Pastor Zezinho, que Deus abençoe, que dê bastante saúde, graça, e termino também aqui dizendo que Deus serve. Amém. Força. Me dê cabelo. Deus abençoe a irmã Tatiana, toda a equipe da vida, Deus abençoe a todos. E você, ao assistir você compartilhe, coloca lá no teu Facebook, no teu Instagram, evangelize através desse projeto. Deus possa abençoar todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Por alguma coisa. Não, Né? Deus continue abençoando. já vamos fazer a programação da nova agenda, tá? Programação, tá? Vamos colocar a programação, nova agenda. É muito bom, né? Então, aproveitando aqui, já quero agradecer a família da igreja, Deus abençoe grandiosamente, continua abençoando, tá? Também o nosso pastor, Deus pela oportunidade, eu sei que a vida é muito corrida, muito que você tem vindo para estar com a gente aqui, né? E eu tenho que vir para te vai continuar, tá? Grandiosamente. E o nosso querido ouvinte, irmãos, pode ir para no final aqui, fazendo aquele pedido. Vá lá no nosso Instagram, você que já está assistindo aqui, vá lá no nosso Instagram, no Facebook, no nosso YouTube, no nosso canal, se inscreva. Também, se você tiver a oportunidade, também divulgue, tá? Isso aqui, Deus vai te abençoar. E aqui, se você também multiplicar, também será abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém.